Eu sou o Flávio Teles, criador do canal Orra Torá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos abordando novamente o tema relacionado com o nome do Mashiach, Yeshua. Então trabalharemos mais uma vez algumas questões pertinentes relacionado à gramática hebraica e como funciona, ou como ocorreu, como se deu a pronúncia do nome, como surgiu essa questão do nome conhecido hoje como Jesus. Esse material ele está sendo direcionado por conta de termos, os conflitos existentes relacionado com esse nome. O nome Yeshua não é um nome que cria discussões e discórdias apenas dentro de segmentos judaicos ortodoxos, por exemplo. Dentro de grupo de estudos pode-se estudar qualquer coisa, mas se inserir esse nome aqui, acaba os ensinos, acaba os estudos, vira discussão. Então é um nome que cria discussão, desentendimento, até eu acredito pela falta de informação e aplicação daqueles que se propõem a falar sobre o assunto. São poucos materiais hoje na rede social que eu vejo que fala dentro de uma linha realmente amparada, dentro de um contexto gramatical correto. São poucos materiais. A gente não vai citar nome porque não convém, mas existem materiais? Existe, mas são poucos. E dentro das comunidades messiânicas, eu digo aquelas comunidades messiânicas ou nazarenas, ou pelo menos que se diz nazarena, geralmente em algumas comunidades, quando um recém-chegado, uma pessoa que está ali inclinada a iniciar a sua techuvá dentro daquele local, então é passado uma série de estudos e de ensinos para essa pessoa. E dentro dessa série de materiais que geralmente é passado, são materiais relacionados com o nome. Como que é feito? Geralmente a pessoa que está discipulando esse recém-chegado, ele vai trabalhar na desconstrução do nome Jesus, o chamado Iesus, como aparece na sua forma nominativa masculina grega. Então o nome declinado na segunda declinação, flexionado na segunda declinação, ele tem essa forma Iesus. Então cria-se uma série de materiais para desconstruir a ideia do Jesus, demonizando, e aqui vale a gente fazer uma separação, não que Yeshua ou Jesus, o Jesus conhecido na forma hoje convencional em português como Jesus, não que essa forma seja uma forma correta, não que essa forma seja uma forma adequada ou que ela tenha algum tipo de significado. Há um material que nós já falamos sobre isso. O problema é a demonização que faz sobre esse nome e o tempo que se gasta nesse tipo de discipulado. Existe uma infinidade de assuntos, de estudos que podem ser tratados dentro da Torá para aquele que está iniciando a sua techuvá e perde-se um tempo significativo, gasta-se uma energia muito grande para desconstruir algo, de forma errada. Uma outra consideração ainda, que geralmente essas pessoas, e eu conheço algumas, que trabalham fazem esse tipo de trabalho de desconstrução, falando do nome Jesus na sua forma grega, e dando significados pejorativos. Essas pessoas conhecem geralmente pouco o hebraico e não conhecem nada de grego. Por quê? Existe uma concepção dentro de comunidades messiânicas, nazarenas, não são todas, não são todas, mas algumas comunidades que existe da mesma forma que existe uma demonização acerca do nome Jesus ou Jesus, existe também uma demonização acerca da língua grega. Então qualquer estudo que é dado, geralmente não se utiliza o grego porque entende-se que a língua grega é a língua do demônio. Então você não tem pessoas dentro dessas comunidades que estudam grego, que conheçam o grego, mas eles demonizam o nome com base no grego. Aí fica aquela curiosidade. Como falar de algo que a gente não conhece? Como falar com propriedade de uma coisa se você não se aplica ao estudo daquilo? É interessante que há pessoas que quando vai fazer exegese de algum texto do Novo Testamento, usa-se o dicionário Aurélio, para falar de significados de palavras, mas não se usa a língua materna, que poderia se utilizar, que são as línguas, a língua vernacular
usada para transcrição do texto bíblico, o aramaico, o grego, sem entrar aqui em polêmica relacionada com qual foi o idioma original utilizado primeiramente para a formulação dos textos do chamado Novo Testamento, sem entrar nesse critério para não gerar um outro debate. Então se usa como se qualquer exegeta sério, ele vai trabalhar, logicamente, obviamente, com um texto ali que ele tem lá os chamados, as cópias dos originais, né? Então você tem uma série de materiais antigos, de códices, de pergaminhos que vai trabalhar isso. E como se demoniza o grego, e academicamente falando, principalmente quando se fala dentro, quando você está falando para um cristão, né, há cristãos que ele nem sabe que existem materiais em aramaico do chamado Novo Testamento. Então você utiliza aquilo, né, que ele tem, que ele conhece, para mostrar que a sua perspectiva teológica é uma perspectiva que está furada, está errada. Então você trabalha com o material que ele tem. Então tais segmentos trabalham nessa desconstrução. Aqui nós temos o nome Yeshua, a sua forma masculina pós-exílico, e aqui Yehoshua, a forma hebraica pré-exílio, antes do exílio. Então aqui temos a forma aramaica e aqui a forma que aparece no hebraico antes do exílio babilônico, né? Então aqui é a forma masculina. Se eu inserisse aqui um re, seria a forma feminina. Mas a forma atestada pelos materiais é a forma masculina, sem a letra re no final. Deixa eu só ajeitar aqui esse quadro, que ele está meio bambo aqui. Então, voltando. E o que acontece? O erro que muitas vezes algumas pessoas cometem em relação ao nome. Se fala muito, geralmente a gente vê assim em rede social, mas poderia ter sido feita uma transliteração do hebraico como Yeshua, né? A transliteração seria isso aqui, né? Teríamos assim, uma transliteração, Yeshua. Só que essa transliteração, ela só é possível do hebraico ou do aramaico diretamente para o português. E não foi isso que aconteceu dentro do texto. O nome ele sai do aramaico ou do hebraico e ele vai ser adaptado dentro da língua grega. Por que que ele é adaptado? Porque existe uma incompatibilidade gramatical. A gramática, as regras gramaticais do hebraico e da língua grega são regras totalmente anacrônicas, diferenciadas, né? No grego, todos os nomes eles são flexionados, as preposições, os adjetivos, eles são declinados de acordo com cada caso que ele faz parte. Então isso cria uma mudança imensa na vocalização. Então se fosse feita é praticamente impossível fazer uma transliteração. O que é uma transliteração? É você transportar, você usar consoantes que venham produzir o mesmo som, né, que daquela consoante na sua língua materna. Então se eu tenho iode, no português eu teria um Y, um I, eu tenho um sire, eu tenho um E, eu tenho um shin, eu tenho um SH, eu tenho um shuruk, eu tenho um U e um A aqui, é uma gutural, né? Ele produz o som de A, mesmo não representando gramaticalmente essa vogal, porque o Ein, ele é uma consoante, é uma gutural. Então, isso aqui é a forma mais simples. Porém, como o nome ele vai para o grego e existe uma incompatibilidade de gramática, isso não é eu quem falo, isso é regra. Quem conhece um pouquinho de regra, estuda, ele compreende isso. Então, o nome ele foi adaptado. Só que ele vai ser adaptado de uma forma irregular. Por que irregular? Porque a gramática grega não comporta, né, as exigências para que o nome venha a ter a mesma pronúncia no grego ou no latim como temos na língua hebraica. Então o nome ele foi adaptado da seguinte forma, dessa forma aqui, ó. Vamos botar aqui. Essa é a forma. Iesus, né? Iesus. Deixa eu ajeitar aqui o eto. Iesus. Essa é a forma com que o nome foi adaptado. Iesus. E existe uma coisa bem interessante, porque geralmente essas pessoas elas pegam, né, o nome
na sua forma grega, e elas fazem uma divisão, elas dividem o nome, né? Aqui, aí você tem IE e SUS, né? Esse ditongo aqui, esse ditongo, ele é pronunciado com som de U na língua grega. Então, no português, quando esse nome ele vem para o português, Iesus, ele vem dessa forma. O iota, né? O Y, ele vira um J a partir do século XV e XVI, né? Um recurso gramatical que foi criado. O sigma, aí temos aqui o sigma, que é o S, o ditongo, que tem som de U, e novamente o sigma final. Jesus. Aí o que se faz? Faz essa divisão. Aí vai dizer o seguinte, que aqui significa Deus, e SUS é cavalo em hebraico, ou porco no grego, como eles falam, né? Só que veja bem, existe aqui não foi respeitado uma série de questões. Uma série de coisas não foi considerado aqui, né? O nome na sua forma original, Yeshua. Nós temos aqui um Shin, né? Temos um Shin. O Shin, ele vai ser adaptado como um sigma na língua grega. Então, o sigma, ele é o equivalente do Shin. E SUS em hebraico, né? Que é o cavalo, segunda divisão deles, se escreve com Samer. É assim, ó. SUS, temos o Samer, o Shuruk, com som de U, e novamente o Samer. Transliteração, SUS, significado, cavalo. Então observem que em hebraico, SUS é escrito com Samer, né? E o S de Jesus, é uma adaptação da letra Shin. Então, cavalo não se escreve com Shin. Cavalo não se escreve com Shin. Cavalo não se escreve com Sim, como é feito assim. Vamos botar. Né? Vamos usar aqui. Não se escreve dessa forma. Isso aqui é a primeira irregularidade. A segunda irregularidade, isso aqui é o óbvio. Né? Isso aqui é o óbvio. É o óbvio, isso aqui é o mais, para quem conhece um pouquinho de hebraico, um pouquinho de grego, consegue captar essa falácia aqui. A segunda questão que é importantíssima, né, que é totalmente desconsiderada. No hebraico, assim como na língua grega, ou melhor dizendo, no grego, a exemplo do que acontece no hebraico, todos os substantivos, eles têm uma raiz lexical. A diferença é que no hebraico, os substantivos, eles procedem de um verbo. E o verbo ele tem uma característica na língua hebraica triconsonantal. Então, geralmente, os substantivos, os nomes, eles procedem de um verbo, né? E esse verbo geralmente é listado dentro dos dicionários na terceira pessoa masculina do tronco calo, um tronco ativo, né? Na língua hebraica. Então, a raiz do nome Yeshua e Yehoshua é a mesma raiz, assim como Rocheia, Yeshayahu, todos têm a mesma raiz lexical que a gente chama de Shoresh em hebraico, que é Yod, Shin e Ain. Né? Então essa aqui é a forma como é listado no dicionário. Yashá. Então temos assim, ó, que é ele salvou. Ele salvou. Então é traduzido na terceira pessoa masculina singular. Ele salvou do perfeito. Então assim, ele salvou. Essa é a raiz. Por isso que o nome Yeshua, Yehoshua, Yeshayahu, Rocheia, né? Todo, que é Isaías, Oséias, como aparece dentro do texto, Josué, todos esses nomes eles estão relacionados com um aspecto salvífico, né? Com salvação, porque eles têm essa raiz no nome. Quando o nome... Então essa aqui é a raiz do nome. Quando o nome ele vai para a língua grega, é a mesma coisa, ele tem uma raiz. No entanto, a raiz não é isso aqui, ó. Geralmente eles fazem isso aqui. Eles pegam o nome, fazem essa divisão aqui, aí aqui eu tenho IE,
que eles vão falar que é Deus, que é como se fosse um encurtamento, a gente chama de encurtamento do tetagrama, né? Então vai dizer que é um encurtamento. E sus seria o cavalo, como nós já explicamos. Então eles fazem essa divisão. Porém, a raiz lexical do nome Iesus, no grego, você não pega, não é aqui, você não faz essa divisão. A raiz é essa aqui, ó. Essa aqui é a raiz, ó. Ies é a raiz lexical do nome. E essa raiz aqui, no grego, por regra, toda raiz lexical ela tem que ter um significado. Como se acha o significado de um verbo, de um substantivo, de uma palavra, de um adjetivo, qualquer coisa? Pela raiz, pelo tronco da palavra ali. A gente chama isso de raiz lexical no grego, né? Então, toda raiz lexical, ela tem um significado. E o que vem depois? Isso aqui. Aqui já é a terminação, isso aqui já é a terminação. Deixa eu apagar aqui para facilitar para vocês. Aqui já é a terminação, ous, né? É uma terminação irregular do nominativo no grego, da segunda declinação, né? Caso nominativo, segunda declinação, que é onde geralmente eles fazem adaptações de nomes que vêm do hebraico, aramaico para o grego, que é uma declinação masculina. Mas o nome poderia ser declinado na primeira declinação, né? E ele teria a forma que muitos já conhecem, que já pesquisam sobre isso, de Yeshua, né? Então, não era uma pronúncia adequada, não resolveria totalmente o problema, mas a pronúncia ficaria muito mais aproximada do que essa pronúncia que nós temos hoje, que é uma terminação fechada, o som de US no final. Então, isso aqui é uma terminação irregular. Por que irregular? Porque a terminação do nominativo na segunda declinação é omicron, que é o Ozinho, né? Sigma, que é o os, né? Os. Então essa é a terminação comum. Então essa aqui é irregular porque ela entra um U, ela não é uma... por isso que se fala que o nome ele foi adaptado de uma forma totalmente irregular. Por quê? Mas não foi totalmente proposital isso. Essa forma irregular, ela ocorre justamente porque existe uma incompatibilidade gramatical, né, dentro dessa questão. Inclusive, existem alguns materiais dentro do próprio judaísmo mesmo, por exemplo, o judaísmo nazareno hoje, ele conta com um material muito bom, que é uma literatura que serve de estudo para quem está querendo aprender sobre Teshuvá, que é o material do Tzadok Ben-Der. E ele logo no início, nas primeiras páginas, ele dá uma explicação, né, não demonizando o nome, explicando um pouquinho, não dessa forma como nós estamos colocando aqui, mas ele já deixa você entender que essas demonizações que são feitas aí, isso não é verdade não, tá? Isso é irregular, não é uma coisa amparada gramaticalmente. Então toda pessoa inteligente que lê o material vai conseguir compreender isso. E o nome, essa terminação aqui é a terminação do irregular do nominativo na segunda declinação. Para que servem as terminações no grego, né? Então, você que geralmente faz esse tipo de coisa na sua comunidade aí e ensina esse tipo de coisa, tu sabe para que serve uma terminação do nominativo? Ou do acusativo, do dativo, do locativo, do vocativo, seja lá o que for? Geralmente não sabem, né? A terminação é justamente para dizer qual é a função que aquele substantivo está exercendo dentro daquela sentença, dentro daquela frase. Se é sujeito, se é predicado. Então, qual é a função que vai exercer? Essa funcionalidade, ela vai ser determinada pelo sufixo, né, do caso, que vai dizer. Então, isso aqui não tem significado nenhum. Isso aqui não é cavalo. Isso aqui não é porco. Isso aqui não tem nada a ver com esse monte de coisa que se fala aí, confundindo a mente das pessoas, fazendo pessoas entrarem em conflitos dentro de casa. Às vezes quem é casado, aí às vezes a esposa é cristã ou o esposo é cristão e a mulher está querendo iniciar sua teshuvá, fica criando problema na mente das pessoas. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Então, essa raiz aqui,
Isso aqui deveria ter um significado. Eu desafio qualquer pessoa que ensina esse tipo de coisa, pegue em qualquer dicionário de grego e busque essa raiz aqui. E tente achar o significado dessa raiz. Vocês não vão encontrar. Por quê? Porque não existe significado. O que quer dizer? A mesma coisa que eu disse no primeiro material. O nome, quando ele sai da sua forma original, ele perde a sua raiz lexical. Ele perde o seu significado. O nome Yeshua, ele só tem significados relacionados com salvação na sua forma semita, na sua forma hebraica, aramaica. Somente. Quando ele vai para o grego, ele não tem significado nenhum. Ele não significa salvação, ele não tem significados pejorativos, como é atribuído por esses segmentos, então não tem significado nenhum. Então, se você se depara com pessoas que se dizem judeu, que ensinam esse tipo de material, saiba que você está sendo ludibriado. Esse tipo de ensinamento não tem base gramatical nenhuma. E quem conhece, quem estuda seriamente os idiomas, sabe o que eu estou falando, entende o que eu estou falando, compreende o que eu estou falando e concorda com o que eu estou falando. Por quê? Porque estuda, porque entende, isso é óbvio. Agora, se eu não entendo, logicamente, obviamente, que eu não vou conseguir, né, avaliar o que está sendo ensinado. Por isso que eu recomendo, né, quando vocês, para testar, né, quer ter convicção, quer ter segurança, compre 2 gramáticas, comece a estudar uma, tira 1 hora de leitura por dia de hebraico, tira 1 hora de estudo por dia de leitura de gramática grega e você então atesta por si só. Aqueles que andam na verdade, eles vêm para a luz. Quem anda na verdade, ele fala assim, ó, estuda. Quem anda no engano, ele fala assim, ó, não lê nada não, para você não ficar perturbado e não mexer com a tua mente. Só que quem está mexendo com a sua mente, perturbando a sua mente, na verdade é aquela pessoa que quer criar um monopólio do conhecimento. Então lê materiais, lê livros, não fica só com esse material aqui e com outros existentes dentro da rede social não. Então o nome perde seu significado, não tem significado nenhum, não significa salvação. Então para o cristão que acha que o nome significa salvação, ele está sendo enganado, porque os dicionários cristãos, eles falam assim, o nome Jesus significa salvação, mas eles não explicam. Então, pode significar salvação dentro de uma perspectiva conceitual. Por exemplo, você, antes de conhecer Techuvá, você conheceu o cristianismo. E o cristianismo, de certa forma, ele trouxe valores para a sua vida. Ele trouxe princípios espirituais contidos dentro da palavra, porque existe escritura, né? E você absorveu e se tornou uma pessoa melhor. A Techuvá hoje, ela está fazendo com que você apenas amadureça a tua emuná, que você amadureça, né? Cresça espiritualmente na palavra, não só no conceito de intimidade, mas entender melhor as escrituras. Então, ele acha que o nome de Jesus significa salvação, e não significa. E para o judeu, ou que se diz judeu nazareno ou messiânico, que atribui esses tipos de significados, novamente ele está sendo enganado ou está enganando, né? Porque não tem significado nenhum, nem salvífico, soteriológico, e muito menos significados pejorativos, negativos. Espero que vocês tenham compreendido. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos materiais, deixa aí o seu like, curta o material, né? Passa para frente, leve essa verdade para muitas pessoas que estão sendo conflitadas. E saiba que a Techuvá de verdade, ela não inicia fazendo Lashon Hará do nome, demonizando o nome, não. Ela inicia pela Torá, pelo ensinamento da Torá. Toda a comunidade séria, ela vai ensinar a Torá para você, ela vai trabalhar os princípios existentes dentro da Torá que vai nortear a sua vida. Fique na paz, um forte abraço para todos. Shalom, shalom.